Olá pessoal, aqui então nós temos o estudo de caso 2, tá? Vou mostrar aqui um exemplo da primeira necessidade, tá? Desse estudo de caso. Esse aqui é o estudo de caso do restaurante. Então a primeira necessidade diz assim, ó: o dono do restaurante deseja verificar a produtividade dos produtos de seu restaurante. Para isso solicitou a você uma lista, né, que tem o nome do produto, a quantidade de pedidos feitos, a maior quantidade vendida em uma só comanda e a maior quantidade vendida e a menor quantidade vendida. Então, percebam que esses dados aqui, ó, são os dados que vão preencher, que vai estar na nossa nova tabela. Ou seja, é uma tabela de consulta. Nós vamos criar essa tabela. Como assim vamos criar uma nova tabela? Não, nós vamos fazer um select e por meio desse select nós vamos gerar uma nova tabela, que é uma tabela de resultados. Tá certo? Então, nessa tabela de resultados, nós vamos ter o nome do produto, a quantidade de pedidos feitos desse produto, tá? Se ele foi pedido mais de uma vez, assim, mas em relação ao pedido, tá? A quantidade de pedidos, não a quantidade de vezes que o produto foi pedido, tá bom? Por exemplo, eu cheguei no restaurante, eu pedi um refrigerante. E aí veio aí chegou mais alguém na minha mesa, eu chamei o garçom, pedi mais um refrigerante. Então eu pedi 2 refrigerantes. Mas nesse caso é a quantidade de pedidos. Então o meu pedido foi 2 refrigerantes. Tá? É a quantidade de pedidos. Quantos pedidos tem? Só tem um pedido. Tá? É a quantidade de itens que tem nesse pedido. Tem 2 itens, 2 refrigerantes. Entenderam? Então se chegasse outra pessoa no restaurante aí ele ia fazer outro pedido. E nesse pedido ele ia ter vários itens. Ele poderia pedir também 3 ou 4 refrigerantes. Então, nesse caso, se eu fizesse um select para ver a quantidade de pedidos feitos, ele só ia mostrar 2 pedidos. Tá certo? A maior quantidade de vendida em uma só comanda, tá? A menor quantidade vendida em uma só comanda e a média pedida nas comandas. Ou seja, a média dos valores, né? Então, se eu fiz um pedido, deu R$ 10, uma outra mesa lá fez outro pedido, deu, sei lá, R$ 20. Então, eu quero a média desses pedidos. Então, eu somo 10 com mais 20 da outra mesa, eu vou ter 30. E eu vou dividir por quanto? Por 2, porque só são 2 mesas. Certo? Então, eu calculo a média. R$ 15 seria a média. Tá certo? Então, aqui são as colunas que vão aparecer para mim, que eu quero que apareça. Aqui é a condição. Tá? Quando você começa a usar o where, aí você utiliza a condição aqui. Ó. Ele só deseja que saia nesta listagem de produtos cuja média da quantidade seja maior que 10. Tá? Então, se eu calcular a média, por exemplo, aqui deu 15, né? Então pronto, tranquilo. Mas se desse 7 ou 8, a média, então não ia aparecer para mim. Só ia aparecer os valores acima de 10. Tá? E a categoria do produto seja líquido, ou seja, ele só quer saber dos produtos líquidos vendidos, tá certo? Então essa aqui é a nossa interpretação do problema. Aqui, essa última parte é só como eu quero apresentar esses dados. A listagem deve sair em ordem decrescente pela média da quantidade. Então, isso aqui é só detalhes, tá? Bem, pessoal, eu tenho aqui o banco de dados, restaurante, né? Criei todas as tabelas aqui, ó, no Postgres, tá certo? E eu inseri aqui alguns dados. Lembrando que você não precisa criar uma função para inserir os dados. Você simplesmente clica na tabela, clica aqui em cima, ó, cargo. E aí você pode estar adicionando aqui, ó. Como que o código é serial, eu não vou adicionar 4 aqui. Vou só colocar o cargo aqui, o nome do cargo. Deixa eu ver aqui. Entregador. Pronto, entregador. Descrição.
entregar. Viu? Dei Enter e pronto. Já está aqui entregar, tá certo? Adicionei mais um cargo. Pronto. E você faz isso aqui para ganhar tempo, né? Bem, eu já adicionei aqui, ó, categoria. Adicionei algumas categorias. Veja, coloquei aqui líquido, grãos, carnes, peixes, legumes, raízes, tá? Categoria de alimentos. Coloquei aqui a comanda, conta, item, mesa. Aqui a mesa, coloquei código da mesa 1, quantidade de lugares 4, status ocupado ou desocupado, tá? Então, produto, adicionei também alguns produtos aqui, percebam que tem, ó, refrigerante, cerveja, suco, batatas, a quantidade no estoque, o valor de cada um, tá? Bem, refrigerante R$3, cerveja 2, tal. Categoria, aqui tem a categoria, ó, categoria 1, que é líquido, líquido, líquido. Só verificando aqui a categoria. Já mostrei ainda agora, pronto. Ó, categoria, como já preenchi, ó, código 01, líquido. Código 5, ó, legumes. Então, vamos verificar aqui. Produto. Ó, refrigerante, categoria 1. Aqui batatas 5, salada 5, que é o código da categoria. Tranquilo? Bem, vamos primeiro, antes de nós começarmos a resolver essa questão, a gente precisa entender alguma coisa. Aqui, ó. Primeiro, a função cont. Como que ela funciona? Nós temos aqui a função cont. Select cont asterisco from produto. O que ela vai fazer? Ela vai contar a quantidade de registro que tem na minha tabela produto. Então vou executar esse SQL. Olha, ela encontrou 5 registros. Vamos verificar aqui na tabela produto. Ó, realmente eu tenho 5 itens, tá? 5 itens aqui. Beleza? Vamos... Opa. Então o cont você pode utilizar dessa forma. A outra função é a função sum, tá? Essa função sum, ela soma os valores de uma coluna, tá? Então aqui, ó, eu estou trabalhando só com a minha tabela produto, tá? Então eu tenho aqui, ó, estoque, né? Quantidade, estoque. Então eu tenho 5, 5, 5, 6, 10. Então eu vou somar, quando eu uso a expressão som, quantidade de estoque, então eu vou somar todos os valores que tem nessa coluna. Tá certo? Então vamos executar aqui ela. Pronto. Aqui, ó, eu tenho 31 31 itens no meu estoque. De líquido, de legumes, de carne, peixe. Então tem 31, porque ele somou a quantidade. Vamos lá no produto. Ó, a quantidade no estoque. 5 mais 5 mais 5 mais 6 e mais 10. Tá? Aí se você quiser dar um outro título aqui em cima, pessoal. Ó, tá sum aqui, né? Então, vou colocar assim. As quantidade, pronto. Aí, esse quantidade é o que vai aparecer aqui, ó, pra mim. Viu? Quantidade. 31. Tá certo? Utilizando a função max. O max, ele encontra o maior valor de uma coluna. Então, quantidade de estoque, ainda trabalhando com essa mesma coluna. Então, vamos aqui. Percebo que nessa coluna eu tenho vários itens. E qual é o maior valor aqui? 10, né? Então, ele tem que retornar 10 para mim. Vou executar essa query. Ó, retornou 10, que é o máximo. O valor máximo da coluna, o maior valor da coluna. O min é quase a mesma coisa do máximo, tá? Ele vai retornar o menor. Vou executar ele aqui. Retornou 5, tá? E o último é a média. Tá? Vou executar aqui a média. O que ela faz? Ela
soma todos os valores. Ó, ela soma todos os valores aqui, tá? E divide pela quantidade de registro, 5, né? Então vamos somar 5 mais 5 mais 5 mais 6 mais 10 dividido por 5, porque tem 5 registros que ela encontrou, né? E aí dá a média, tá? Por isso que sai aquele resultado lá, que saiu foi quanto aqui? Deixa eu aumentar aqui. Ó, 6,20, tá? Ah, mas aqui tá AVG aqui em cima. Você pode mudar, lembra como eu falei? AS, coloca aqui média. Opa, sem acento. Pronto, média, tá? Apareceu em média. Então prontinho, pessoal. Agora vamos aqui, já entendemos essa parte, vamos resolver essa questão. Aqui está o código. Bem, nós vimos no vídeo tutorial anterior a esse, sobre o estudo de caso, que eu falei já sobre essa questão do p.nome, tá? Nome produto. Então esse p aqui, ó, significa que é da tabela produto. Aí você diz, mas não é produto, porque você usa p? Porque eu já defini aqui embaixo, produto, espaço p, então é como se fosse uma variável, tá? Vou separar aqui, pronto. Ó, aqui são as colunas que eu quero que apareça. Então, eu quero que apareça o nome, eu quero que apareça a quantidade de registro, o valor maior, o valor menor e a média. De qual tabela? Mas qual tabela eu vou usar? A tabela itens de comanda, né? Porque o problema diz assim, ó, a quantidade de pedidos feitos, né? Mas aonde eu vou encontrar essa quantidade? No item de comanda, tá? Você vai lá e você tem a quantidade de produtos feitos. O maior quantidade vendida em uma só comanda, você vai encontrar lá no item de comanda, maior quantidade. Então eu vendi 3 refrigerantes e o outro produto eu vendi só 2. Então lá na item de comanda tinha 3 refrigerantes, então a maior quantidade é 3, tá? Vendidas em uma só comanda. E a menor quantidade de comanda e a média, enfim, tá? Então perceba que se você vai trabalhar com a comanda, você não vai encontrar esses valores no item lá na tabela comanda, porque comanda só tem o código da comanda e o código da conta, né? Vamos dar uma verificada aqui direitinho. Comanda, aqui, ó. Você tem o código da comanda e o número da conta. Então esses dados você vai encontrar na tabela itens de comanda, tá bom? Vamos lá aqui, itens de comanda. Temos aqui, já inseri alguns itens, ó. Código da comanda, código do produto e a quantidade, ó. Então, porque aqui eu tenho o código do produto, vou saber, ó, quantos produtos foram vendidos, tá? Esse aqui é o código, o produto 4, sei lá, pode ser o que? Uma carne, uma salada. Aqui tá só o código dele. Mas ele não quer saber o nome, ele não quer saber o nome, ele quer saber a quantidade do produto. O nome ele quer saber em outra coluna, né, que é a primeira, o nome do produto, tá? E depois a quantidade de produtos que foram vendidos. Tá certo? Vamos voltar aqui. Eu vou executar aqui essa query. Pronto, ó, percebam que apareceu aqui, ó, batatas, cerveja, refrigerante. Então entenderam aqui, pessoal, esse IC quer dizer itens de comanda, tá? Então eu poderia digitar aqui dentro, ó, itens comanda, né? Comanda. Ponto quantidade, itens comanda ponto quantidade, porque quantidade é um campo que tem lá na minha tabela item de comanda, tá? Mas para evitar esse monte de texto eu só declaro aqui IC pronto, tá? Então a condição é que o item, geralmente a maioria das pessoas elas erram aqui, ó, na condição. Como tem chave, pessoal, então vamos verificar aqui, ó. Qual é a condição? Bem, a condição que foi passada aqui no texto é que ele só deseja a listagem de produtos cuja média seja maior que 10. Então, vamos aqui.
tô aqui, ó, coloquei aqui having avg, item de comando, a quantidade, que é esse campo, que é essa coluna, tem que ser maior que 10. Eu coloquei 2 aqui porque eu não tenho nenhum maior que 10, senão ele não ia mostrar nenhum, tá? Essa é a primeira condição que ele colocou. A outra condição é a categoria deve ser líquido, tá? Então a categoria deve ser líquido. Eu botei aqui, ó, categoria de C, né? Tá aqui, ó, C. Nome, categoria deve ser igual a líquido, tá? Lembrando, pessoal, que se você colocou líquido todo em maiúsculo, ele não vai encontrar, tá? Se você colocou líquido assim, só a primeira letra maiúscula e minúscula, ele vai buscar, tá? Bem, aí vem as condições. Aqui vem ordenar de forma decrescente, né? Pela média. E aqui você tem a condição, essa condição aqui das chaves, pessoal, tá? A condição aqui, pessoal, você vai ter que fazer essa relação observando as tabelas. Cada uma tem uma chave, e essas chaves, às vezes, elas é referenciada em outra tabela como chave estrangeira. Então aqui, ó, temos o código do produto e o código do produto. O código do produto que está no item de comando deve ser igual ao código do produto que está no produto, tá? Então vamos só olhar aqui rapidinho. Produto. Ó, tem aqui o produto refrigerante, o código 1, tá? Esse código deve ser o mesmo código da tabela itens de comanda, tá? Então aqui, ó, eu tenho o código da comanda 1, e aí o produto que a pessoa pediu, eu coloquei aqui produto 1, tá? Então eles devem ser iguais, tá? Então se aqui é 2, lá também deve existir o produto 2. Se aqui é 4, lá tem que ser o 4. Então, por isso que ele vai buscar o produto cuja esse código é igual ao código. Deixa eu colocar os dois aqui. Pronto. Aqui, ó, temos duas tabelas. Ó, tenho esse código, né? Ó, refrigerante 1. Então, se eu for buscar o produto refrigerante, ele vai ter que estar igual aqui, tá? Deve ser o mesmo produto. Não vou colocar aqui 1 e aqui já é outro código, tá? Pode entregar o produto errado aí para o cliente, tá bom? Então deve ser igual. Vamos... outra condição é aqui, ó, que o código da categoria deve ser igual ao código da categoria da tabela categoria, tá? Lá no produto também tem, ó, abrir aqui a tabela produto, ó, perceba que aqui no final tem a categoria, tá? E esses devem ser igual a chave de lá. Então toda vez que você for trabalhar com tabelas que tenham chave estrangeira, e se você for referenciar um item que está nessa tabela, tá? Você tem que dizer, né, que aquele campo deve ser igual àquele outro lá da outra tabela. Senão não vai mostrar aqui, não vai dar certo, tá? Então eu quero a batata. Eu quero que apareça aqui a batata. A quantidade de batatas que foram feitos lá no item de comanda, né? Só que lá no item de comando só tem um código, então eu quero que apareça aqui o nome, então por isso que eu vou colocar essa condição aqui, ó, onde o código do produto seja igual ao código do produto, e aparece o nome, tá? E a categoria também, tá bom? E aí ele listou para mim aqui, ó, como eu defini aqui, pessoal, antes, né, tava 2, e aqui eu tinha comentado essa linha, né? Por isso que está mostrando todas as categorias. Agora como eu coloquei aqui maior que 10, eu vou... deixa eu só selecionar isso aqui. Eu vou executar aqui esse square, tá? Esse query. E vou... Ó, não apareceu nada para mim. Por quê? Eu não tenho uma venda com média maior que 10. Eu vou colocar 2 só para aparecer, tá? Vou executar de novo. Bem, eu tenho aqui 3, tá? Maior que 3.
Então a condição lá do estudo de caso é que seja maior que 10. Para isso você tem que ter um valor maior que 10, com uma média maior que 10 na sua tabela. Se você não inseriu nenhum valor, obviamente não vai aparecer nada. Tá? Então aqui só apareceu cerveja, ó. Cerveja, viu? Porque é da categoria líquido, viu? Líquido. Se eu colocasse um, deixa eu ver se tem. Comédia 1. Ó, apareceu refrigerante, né? Que é 2. Maior que 1, 2. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Essa aqui é a nossa primeira questão do estudo de caso 2, tá certo? Espero que tenha ajudado aí. E aí, aproveitem o final de semana para praticarem. Um abraço e até mais.